E hoje a palavra tem por título Tua Voz. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 1:1. Eu li o 1 do lado aqui, pensei em 11. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Deu certo aí? É isso aí. Diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Pode se sentar, fechar sua Bíblia, fecha os teus olhos por um instante, peça ao Senhor para falar com você. Você pode investir um tempinho em oração agora? Fala com Ele, fala: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala com Ele: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu faço parte, ó Deus, daqueles que têm decidido, ó Deus, dia após dia te ouvir, porque entendem o seu chamado. Ó Deus, eu quero nesta noite, Pai, ouvir claramente aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, nos ensinando, nos instruindo, ó Deus, nos corrigindo, nos exortando, nos alinhando segundo o propósito que o Senhor estabeleceu para o nosso coração. Não há, Senhor, outro caminho melhor, não há outro lugar melhor do que a Tua presença, e nós nos rendemos a Ti nessa noite pedindo: o Senhor, fala, Senhor, para corrigir, para direcionar, ó Deus, para instruir o nosso coração. O Senhor tem liberdade e tem legalidade aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Saber ouvir e entender o que se ouviu é algo extremamente necessário na nossa vida, é essencial. Porque ouvir é mais fácil do que entender. Ouvir eu ouço e posso tentar interpretar aquilo que eu ouço, talvez da maneira que eu quero. Mas ouvir e entender com essência o que aquilo que a gente está ouvindo realmente quer dizer, vai requerer de você um pouquinho mais de esforço, vai requerer de você um pouquinho mais de discernimento, vai requerer de você um pouquinho mais de entendimento. Porque às vezes a gente está preocupado, a gente está angustiado, às vezes a gente está ferido, às vezes a gente está cansado, desanimado, ou às vezes a gente está feliz demais, alegre demais, e as coisas soam ao nosso ouvido de forma diferente. Quantas vezes você, talvez no momento que estava ferido, ferida, passou perto de alguém, de 2 pessoas, por exemplo, 3 pessoas que sejam, e essas pessoas estavam conversando, e você pensou assim: estão falando de mim, estão falando de mim, e você tirou aquela conclusão de que as pessoas estavam falando de você, e você trouxe um peso para o seu coração sem sequer saber se seria realidade. Porque ouvir, entenda isso, ouvir muitas vezes não é só com o ouvido, é perceber, é percepção. Ouvir está ligado à tua percepção. Dá para entender isso aqui? Sim ou não? A tua percepção também te revela, te fala muitas coisas. E Deus, Ele tem as suas multiformes maneiras de falar ao nosso coração. Algumas pessoas dizem que já ouviram a voz audível de Deus. Eu me lembro de uma única experiência em uma oração na minha casa, já há muitos anos, de estar orando, e eu ouvi nitidamente dentro do meu quarto uma voz dizendo não. Particularmente foi a única experiência que eu tive com a voz audível. Eu tomei um susto, que eu vou falar para vocês. Falei: misericórdia, tomara que seja o Senhor mesmo aqui, Deus.
Mas tem gente que narra com facilidade: eu ouvi Deus falar comigo, Deus falou ao meu coração. Qual que é a maneira que Deus fala comigo? A maneira mais comum de Deus falar comigo: Deus confirma coisas no meu coração e me traz paz. Eu não ouço a voz audível de Deus como eu posso ouvir a sua agora aqui. Mas as coisas que Deus fala comigo, Ele me direciona, Ele me dá percepção. O Espírito trabalha dentro do meu espírito. Está entendendo isso aqui? Amém? Então a maneira com que Deus fala e a maneira com que a gente percebe a voz dEle pode ser diferente para mim, diferente para você. Uma maneira para ela, uma maneira para ele. Para cada um, Deus tem uma maneira específica de falar. E isso será fruto da maneira que nós também nos relacionamos com Ele, da maneira com que nós nos envolvemos com Ele. Mas volto a citar algo que citei no começo: mais do que só ouvir, é preciso entender aquilo que Deus está falando ao seu coração, para você não gerar sobre si percepções totalmente erradas, fora daquilo que Deus realmente quer falar. Basta o exemplo que eu dei aqui. Às vezes você cria inimizades, você cria rusgas, você cria raiva, rancor de uma pessoa que sequer nunca falou de você, mas você achou que ela falou de você. Você não tem certeza do que ela falou, mas você teve uma percepção errada e criou aquilo no seu coração. Está dando para entender isso aqui, amém? Nós não podemos fazer isso no nosso relacionamento com Deus. A gente não pode fazer isso nem no nosso relacionamento com as pessoas, quanto mais para com Deus. A gente tem que ter um coração sensível para perceber e entender aquilo que Deus fala ao nosso coração. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: talvez seja necessário você aprender a ouvir direito. Hoje Deus me questionou sobre isso quando eu pensava sobre essa mensagem. Será que você sabe ouvir direito? Aí eu me perguntei: será que eu preciso aprender a ouvir? Ou será que eu preciso reaprender a ouvir? Talvez em algum momento eu ouvia com maior facilidade, com maior clareza, mas tantas coisas aconteceram que eu me esqueci de ouvir a voz de Deus, eu me esqueci de como é a voz de Deus, e eu deixei com que outras vozes falassem mais alto ao meu coração. Com quantas pessoas acontece isso ao longo da vida? Durante o momento elas estão na presença de Deus, elas estão servindo, elas sentem que Deus fala, elas percebem Deus falando, elas se sentem guiadas por Deus, mas acontecem diversos fatores que a gente não vai enumerá-los aqui, mas acontecem diversos fatores, diversas circunstâncias da vida passa, as escolhas vêm e ela perde a percepção da forma com que Deus está falando. E eu não estou falando muitas vezes de pessoas que às vezes até saem mesmo da igreja, eu estou falando de pessoas que às vezes perdem o seu relacionamento com Deus, e tristemente muitas vezes dentro da própria igreja. Porque entender a voz do Senhor está ligado com um princípio. Abre para mim o livro de João, capítulo 10, versículo 26. Segura, só pula a hora que eu pedir, tá, filha? João 10, 26. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas. Não, tem quem, a gente está em pouco, mas a gente tem gente aqui, amém? Quem está vivo aqui, Senhor, ressuscita agora. Se não for para ressuscitar, leva, Senhor. Vamos lá. Vocês não creem em mim porque não são minhas. Ressuscita, como Deus é poderoso, gente. Falou de levar, falou: não, agora não. Deixa eu aqui ainda. Vocês não me conhecem porque não são minhas ovelhas. Parece simples de se entender. Agora olha o versículo 27. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem é ovelha conhece a voz, porque é perceptível. Diga comigo bem forte assim: a voz do Senhor ao meu coração é totalmente perceptível. Você percebe quando Deus está falando com você. Você sente Deus te direcionando. Você sente Deus encaminhando a sua vida. É fácil você ter uma percepção muito clara sobre isso. Existem vários vídeos na internet, em YouTube. Se você colocar lá assim, ó, pastor chama as ovelhas, você vai ver lá um pastor no meio do nada chamando as ovelhas e elas seguindo a voz dele para onde ele vai.
E aqui o Senhor, Ele está falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como eu posso ouvir a voz dele se eu não conheço ela? Se eu não percebo ela? Por isso é necessário que talvez a gente se policie, ao ponto de entender: será que é necessário que eu reaprenda a ouvir Deus? Será que é necessário que eu aprenda a ouvir Deus direito? Porque talvez eu estou sendo levado por outras vozes que não é realmente a voz de Deus. Tem gente que não tem paciência para ouvir. Não olha para o lado agora. Mas tem gente que não tem paciência para ouvir. Você começa a falar com a pessoa, ela fala: já sei, ela já sai fazendo. Você fala um negócio para ela, você nem que terminou de falar, ela: tá bom, você já sai tomando decisão. A pessoa não consegue nem conhecer o contexto, tudo daquilo que você está falando, e ela já sai tirando a conclusão, já sai falando em cima. Alguém já sai gritando, alguém já sai brigando, alguém já sai falando. Sua vida é totalmente afetada por aquilo que você ouve e pela maneira com que você ouve. Qual é a percepção daquilo que você está ouvindo? Sua vida é totalmente afetada por isso. Aquilo que você ouve interfere diretamente na forma com que você vai agir. Hoje veio ao meu coração sobre isso algo muito simples. Saber ouvir também é uma arte que se faz necessárias nos dias de hoje. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim: que você saiba ouvir. Em nome de Jesus, que você saiba ouvir, amém? Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. É importantíssimo para que a gente entenda o princípio da importância do ouvir sobre a nossa vida. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Preste atenção. Nós lemos, nós somos ensinados, nós somos instruídos, aqui diretamente pelo apóstolo Paulo, que a nossa fé, a nossa vida em Cristo, que é firmada pela fé, ela virá pelo ouvir. E ouvir as boas novas de Cristo, a palavra de Cristo, me dá uma clareza sobre a importância do ouvir e a forma que eu ouço, porque a Bíblia foca no poder de ouvir a coisa certa. Vamos colocar dessa maneira: se eu ouvir a palavra, se eu ouvir a palavra de Deus, se eu ouvir a palavra de Cristo, a fé vai ser gerada no meu coração. Então, se o poder do ouvir gera fé, o poder do ouvir também gera desânimo. O ouvir também gera amargura. Se temos capacidade de ouvir ao ponto de gerar uma fé que gera esperança, que gera força, que gera coragem, que gera direcionamento, que gera paz e que gera fé, a nossa capacidade de ouvir, dependendo daquilo que a gente ouvir e a forma com que a gente se permita ser influenciado por aquilo que a gente ouve, aquilo que nós ouvimos também vai gerar no nosso coração tristeza, medo, dor, ódio, rancor, sofrimento, prisões emocionais, sentimentos de incapacidade, de limitação. Você escolhe a forma com que você vai ser diretamente influenciado por aquilo que você ouve. Nós temos esse poder na nossa mão. O autor do livro de Hebreus, aonde a gente leu, diz o que? Que o Senhor falou, Hebreus 1:1, por muito tempo com o seu povo, de várias maneiras, através dos seus profetas. Ele usou os profetas para falar com o povo, para trazer resposta. Mas olha que interessante, ele diz: mas agora ele falou através do seu Filho. Porque ele é o verbo, ele é a palavra viva que se fez carne. É por isso que a gente tem que entender que à medida que eu ouço a palavra, biblicamente eu tenho autoridade para que seja gerada em mim, seja gerada na minha vida, o alinhamento necessário, porque é isso que a palavra de Deus vai fazer, ela vai te alinhar. Pastor, como que eu sei que é Deus que está falando? Como que eu posso afirmar que é Deus que está falando? Deus nunca vai falar com você algo que não esteja revelado, dito, escrito, com a palavra capaz de alinhar a sua vida.
Deus vai falar com você, Ele já trouxe na palavra. Está escrito. Porque a palavra tem direção de vida, de ânimo, de recuperação, de restauração, de cura, de transformação, de milagre, de libertação. Você vai perceber que Deus que está falando, porque tem princípio, porque tem fundamento, porque tem fonte. Você sabe que veio de um lugar seguro para o seu coração, veio de um lugar seguro para a sua vida. A palavra que vem do céu vai trazer alinhamento, que é te colocar na direção certa. A palavra de Deus, ela vai trazer a correção no momento certo. Mas a palavra de Deus vai trazer o amor que o teu coração também precisa sentir. A palavra vai te ensinar que o Deus que você serve é um Deus paterno, que quer você perto, que te chama de filho, de filha. Você vai entender através da palavra que nós, ainda que não sejamos merecedores, recebemos diariamente uma porção diária do perdão e do cuidado dele. É isso que a palavra vai gerar no nosso coração. E às vezes a gente está tão distante dessa realidade, porque a gente se envolve em tantas outras coisas, que a gente não consegue perceber Deus falando ao nosso coração. A gente está tão fissurado com as nossas vontades, está tão focado naquilo que a gente quer, que a gente deixa de perceber a forma que Deus está falando no nosso coração. Por isso é importante eu conhecer a verdade, eu conhecer a palavra, eu conhecer a essência do Evangelho. Se eu não conheço a palavra, se eu não conheço a essência, eu nunca vou entender se Deus está falando comigo ou não. O que a gente leu? Em João 10, 26, vocês não me conhecem porque vocês não são minhas. Se são ovelhas, se relaciona, come do alimento que tem, dorme junto, está perto. Mas ele diz o que em João 10, 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. A gente está perto, relacionamento, está junto. Se eu não conhecer a verdade, se eu não gastar tempo investindo a minha vida em conhecer a verdade, eu não vou ter discernimento da voz de Cristo ao meu coração. Eu sempre vou ficar na dúvida: Deus falou? Deus falou? Deus não falou? Deus não está falando? Deus não está respondendo? Porque às vezes a gente quer ouvir de uma forma e Deus está falando de outra. Como eu disse, alguns ouvem a voz de Deus. Outros, como eu, talvez sentem Deus falar no coração, trazem paz. Outros, Deus fala em sonhos. Eu brincaria, a irmã Maria também chama sua mãe, né? Cida, Aparecida. A irmã Aparecida e a Adri, elas poderiam ser roteiristas de Hollywood, gente. E a Isis está nesse time também, lá de Pinhal, viu? Porque ó, o sonho delas não é um sonho, é um roteiro pronto já. Tem dia que Deus fala na hora, assim, Deus, elas contam e já fala assim: amém, Senhor. Aí tem dia que você fala assim: Senhor, não entendi. Mas é a forma que Deus usa para falar com elas. Outras pessoas, Deus usa circunstâncias para falar com elas. Você está entendendo isso aqui? Por isso a gente tem que ter percepção de como a voz de Deus está chegando para falar conosco. Porque às vezes você espera que seja só de uma maneira, e às vezes Deus escolheu uma outra maneira totalmente diferente daquela que você espera para falar com você, para te direcionar, para abrir os teus olhos, para cuidar de você. Será que a gente tem esse discernimento no nosso coração? Olha o que diz aqui o livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículos 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 14, 10 e 11. Deixa eu deixar claro aqui. É claro que 1 Coríntios 14 faz parte de um outro contexto, mas é um contexto que se aplica totalmente àquilo que eu estou pregando e tentando te ensinar hoje aqui. Amém, queridos? Olha o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 14, versículos 10 e 11. Diz assim: há muitos idiomas no mundo e todos têm... Não está isso aí? Espera aí. É que estava 10, 10. 14, 10. Aí que vai, irmãos. Chegar. Agora, ressuscita, computador. Ó Deus falando que tem que trocar. Amém. Olha lá, agora foi. Deus já falou. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 e 11, tá? Primeiro 10. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido.
Então Deus tem sentido na forma que Ele escolheu falar com você. Tem um sentido porque Deus escolheu falar com você da forma A, B ou C. Ele sabe como você vai entender, vai ser mais perceptível a voz dele ao seu coração. Agora olha o 11. Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala e ele é estrangeiro para mim. Às vezes Deus querendo falar com você de uma forma, você fala, não quero ouvir. Você nunca vai entender Deus falando. Você nunca vai compreender Deus falando. Então para comigo agora. Vamos dar uma pausa na palavra aqui. Você consegue definir a forma que Deus fala com você? Qual que é a forma que você percebe que Deus está falando com você? Será que você já tentou ouvir Deus de outras maneiras e a forma, o idioma que Ele resolveu falar com você era outro? Qual que é a forma que você entende que Deus fala no seu coração? Por sonhos? Por visões? Por acontecimentos? Por uma voz audível? Eu não sei. O que eu tenho que entender é que a voz dele, quando eu a conheço, ela é totalmente entendível e perceptível aos meus ouvidos. Por várias vezes a gente vai ouvir a palavra de Deus, principalmente no livro de Apocalipse, porque isso é uma afirmação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está dizendo assim, ouça e entenda o que está sendo dito. Então eu vim nessa noite para dizer isso ao seu coração também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois de ouvir, não seja teimoso. Não seja teimosa. Se Deus tocou no seu coração para você parar de fazer uma coisa, você parou e depois você voltou. Se Deus tocou no seu coração para você fazer você começou a fazer e desistiu. Quem está entendendo aqui? Bate Jesus, vamos lá. Ei, Deus está falando, Deus está direcionando e a gente para no meio. Se eu posso te dar um sábio conselho hoje, ouça e compreenda aquilo que Deus está falando ao seu coração. Quantos problemas, vou gastar o português agora, quantos imbrólios, ó. Gostou, hein? Essa é antiga, hein? Essa, a hora que eu lembrei dessa palavra hoje, eu falei, vou escrever porque senão eu vou esquecer ela depois. A gente cria para nós mesmos porque a gente não consegue interpretar de verdade aquilo que foi falado. A gente tirou simplesmente uma conclusão, não uma interpretação real. Com certeza isso já aconteceu com você. De alguém te falar uma coisa e você entender outra completamente diferente. Qual marido? Por que vocês já estão dando risada? Não entendi. Qual marido foi no mercado sem a esposa, e a esposa pediu o A, você trouxe 377 coisas e esqueceu o A que ela pediu. Aí você fala assim, mas não era isso? Ela fala, não! Ela combinou e falou assim, tal hora. Falou, tá bom, você chegou meia hora depois. Ela não estava pronta ainda, mas você chegou meia hora depois. Quantas vezes a gente ouve o negócio e faz totalmente diferente? Porque às vezes a gente não deu a atenção necessária. A gente não fez o necessário. Quantos de vocês aqui, ao ouvir uma letra de uma música, entenderam uma coisa e cantou a vida inteira aquele negócio, depois de anos você descobriu que não era aquilo? Mas você nunca conseguiu entender porque você não tinha parado para perceber. Aí de repente alguém chegou perto de você cantando a mesma música, você falou assim, o que você cantou? Com você aconteceu isso, né, amor, esses dias, tempo atrás. Esses dias teve um irmão lá em Pinhal que cantou, põe um anel no meu medo e tira o meu dedo. Eu falei, tira não, Jesus, deixa ele. Pôs um anel em meu medo e me tirou o dedo. E eu não estou brincando, tem na live lá, viu? Vê o que ele cantou, Jesus. Então, às vezes a gente ouve algumas coisas e interpreta totalmente diferente. É o imediatismo nosso que às vezes nos destrói, acaba com a gente.
Imagina se Deus estiver falando conosco uma coisa e a gente for lá e estiver entendendo outra totalmente diferente, gente. Quanta dor de cabeça e quanto prejuízo a gente vai trazer para a nossa vida. Deus sempre vai falar coisas que fazem sentido para você. Quem entende isso aqui, diga amém. Por mais que seja difícil, Deus sempre vai te direcionar em coisas que fazem sentido para o seu coração. Olha o que diz o livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. 1 Coríntios 14, 33. Pois o nosso Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Deus nunca vai colocar a tua vida em desordem. Talvez Ele coloque para um outro rumo. Talvez Ele vire de ponta cabeça para te dar uma outra direção, mas não para te deixar perdido, em desordem, sem saber o que fazer. Se Deus vai nos direcionar, se Deus vai nos tirar do lugar, Deus vai nos levar para o outro, se Deus vai fazer algo novo na nossa vida, Ele sempre vai nos direcionar com paz. Ele não é Deus de desordem. Diga assim: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. A voz dele vai trazer paz ao seu coração. É essa voz audível de Deus que tem que estar na nossa vida. Ele é o Deus que por mais que Ele mude algumas coisas, Ele as coloca no seu devido lugar. Deus nunca te colocará em confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão. Somos nós, com as nossas atitudes. Agora vou ter que pegar pesado, mas é verdade, eu me incluo nisso, está aí com você. Porque somos nós, com as nossas atitudes impensadas, intempestivas e imediativas, ao não compreender aquilo que Deus está falando, que nos colocamos em confusão, que criamos problema no casamento, para os filhos, para a vida financeira e assim por diante. Somos nós, por não termos a percepção daquilo que Deus está falando, que entramos em tantas confusões. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque Ele está falando. Diga comigo bem forte: Ele está falando. Olha o que diz, que lindo esse salmo. Salmo 29, versículo 3 em diante. Do versículo 3 ao versículo 9. Salmos 29, 3. Diz assim: a voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o monte Hermon pular como um novilho selvagem. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto, e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz do Senhor falando no nosso coração. Sabe como eu percebi a voz de Deus nesse Salmo 29? Eu vou ler para você, porque versículo a versículo Deus foi falando comigo aqui, e eu quero trazer para você aquilo que Ele falou ao meu coração. O meu resumo daquilo que eu ouvi Deus falando comigo, amém? É assim, ó: o Senhor é poderoso, se faz ouvir em meio às tuas tempestades. Ele tem governo e autoridade em suas mãos quando Ele fala. Não há nada que conheçamos que, por mais poderoso que seja, não venha se render ao nome e à voz poderosa do Senhor. Tudo que conhecemos nos mostra a grandeza, mas ainda assim se rende diante do poder e da autoridade da voz do nosso Deus. A voz do Senhor te coloca no tempo certo, no lugar certo, na hora certa. Ela te dá direção e te mostra aquilo que você tem que fazer. E
nos lugares mais improváveis e difíceis de se ver o milagre, a voz do Senhor ecoará, mexendo com todas as estruturas e trazendo à realidade aquilo que os nossos olhos não veem. E na voz do Senhor estão confirmadas sobre a tua vida, vida e prosperidade. No tempo certo, tudo isso florescerá. É Deus falando ao teu coração. A gente tem que acreditar nisso. A voz que ecoa sobre as águas, a voz que traz paz, a voz que traz direção. Deus sabe como Ele precisa falar. A gente sabe como falar com os nossos filhos. Qual é o tom de voz quando você precisa puxar a orelha do seu filho? Qual o tom de voz quando você precisa parabenizar o seu filho? Qual o tom de voz quando você precisa encorajar? Qual o tom de voz quando você precisa dar amor? Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Deus sabe como fazer você perceber a voz dele para o seu coração. E Deus sabe se você precisa do amor, do consolo, do refrigério, do ânimo, do refúgio, da correção. Deus sabe como Ele precisa falar ao seu coração. Deus sabe o que a gente precisa ouvir para que a nossa vida seja alinhada segundo a sua vontade. Não há tempestade, não há barulho de chuva, não há barulho de problema que consiga apagar, abafar a voz do Senhor em meio a tudo isso. A voz do Senhor trará autoridade e governo sobre as tuas mãos. Ela dará isso, Ele nos deu isso. O nome que está sobre todo nome foi colocado sobre a nossa vida. Queridos, é pelo poder da voz, é pelo poder da palavra, pelo poder daquilo que nós declaramos, que milagres acontecem, que a gente vê sobrenatural. A gente está gerando isso pela fé. Quando Jesus está dormindo no barco, a tempestade está jogando o barco de um lado para o outro, os discípulos estão com medo, vão acordar o mestre. O que ele faz? Fala. Vento e mar, aquietem-se. E qual é a indagação dos discípulos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não há tempestade na sua vida que a voz do Senhor não seja capaz de acalmar. Não há nada fora do lugar que Ele não consiga colocar no lugar de novo, alinhar novamente, não há. Mas a voz do Senhor precisa ser perceptível, e ela tem que ser entendida por cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Você pode orar comigo em nome de Jesus?